Aleluia. Vai entrar aí. Aí, aê, meu querido. Eita glória! E aí, pastorzão? Tudo bem, meu querido pastorzão? Graça e paz, tudo bem, graças a Deus. Senhor, como é que tá? Tá tudo bem, querido. Graças a Deus, andando em fé, em alegria Amém. e em amor, né, rapaz? Que é o legado que a gente recebeu do nosso querido pastor Bud, né? Verdade, alegria, fé e amor, esse é o legado do nosso ministério, né? É o fundamento que É isso sustenta o nosso mesmo. ministério. Que bom estar com o senhor, viu? Rapaz, a alegria é nossa. Agradeço mais uma vez, né, em nome da diretoria do Rema também, Amém. da igreja, pela sempre a sua disponibilidade e amor para conosco, né? Amém, pastor. É um prazer, viu? Uma honra poder estar com o senhor, com a diretora, Leila. Um grande abraço para ela também, para os alunos do Rema, de Amém. Resende, e também eu sei que algumas pessoas da igreja devem estar acompanhando. Eu creio que nós vamos ter um tempo abençoado. Deus vai ministrar o nosso coração pelo seu espírito, pela sua palavra, pela sua unção. Muito bom. Então eu quero encorajar mesmo os alunos, quero encorajar aí o seu povo a abrir o coração, receber daquilo que Deus tem para nós hoje à noite. Ô, rapaz, glória a Deus, estamos com grande expectativa, né? Estamos dando Amém, mais um pastor? tempo para o pessoal ir convidando, mandando um aviãozinho para convidar pessoas. Nosso querido Ótimo. doutor Luiz também está conectado agora e o pessoal está elogiando muito, gente. Esse professor, muito bom, muito top, vamos dizer assim, né? Glória a Deus. Saudade desses alunos, viu? A esposa também entrou, nossa querida Mariana, um forte abraço, viu? Tá Deus é aqui bom. acompanhando, o André, meu cunhado também está acompanhando. O Isso pessoal está aí. conectado conosco. O senhor está dando para me ouvir direitinho aí, pastor? Tá ótimo, muito bom. O Tá? pessoal aqui também Glória a está dando Deus. sinal. Muito bom. Ótimo. Querido pastor e professor, né, Marcos Paulo? Antes da gente já entrar no assunto, eu queria que tu pudesse falar quando foi que você se graduou no Rema, né? E dar um pequeno testemunho sobre isso, né? Pastor, a minha história no Verbo da Vida foi algo assim que é um pouco diferente do que a gente ouve por aí, né? Eu conheci um casal de pastores que eu acredito que o senhor também deva conhecer, que era de Campina Grande, pastor Eliomar e Maria do Socorro. Eles Sim, conheço. estiveram com o apóstolo Bud, o pastor Bud no começo, né, do trabalho do Verbo da Vida no Nordeste. E só para Isso. resumir também que a história é bem cumprida, né? Eu sei que em um dado momento eles tiveram uma direção da parte de Deus para estar indo para Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eu, com um desejo no meu coração de jogar futebol, e sempre lutei e batalhei para conseguir realizar esse sonho, eu comecei a trabalhar com o futebol no Grêmio, em Porto Alegre. E depois eu tive a oportunidade de ir para Pelotas, para o Brasil de Pelotas. Chegando em Pelotas, eu conheci esse casal de pastores, né? Na época, eles estavam iniciando um trabalho, e o nome da igreja era Igreja Bíblica Restauração, só que Sim. eles estavam associados com o Verbo da Vida. E eu, quando ouvi essa palavra pela primeira vez, né, que foi até mesmo a esposa do pastor Eleomar, que estava ministrando um dia de semana, ela falando sobre 6 impedimentos da fé. Eu lembro como se Uhum. fosse hoje. Eu fiquei tão impactado com aquela palavra da fé, que eu saí daquele culto, eu tinha viajado sozinho para estar em Pelotas, a Mari ainda estava aqui no estado de São Paulo, ela ia um tempo depois, e eu liguei para ela dizendo, amor, esquece tudo que nós aprendemos até aqui, tudo que nós recebemos, eu sem muito entendimento na época. Falei, rapaz, o que eu acabei de ouvir hoje aqui é muito diferente do que a gente tem ouvido, vai começar uma escola, a gente precisa fazer essa escola. E eu comecei, fiquei muito empolgado, falei, a gente precisa fazer essa escola. Ela disse, calma, nós precisamos, na verdade, que você continue seus estudos, nós estamos começando com futebol, isso e aquilo. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, venha para cá, você vá para um culto, você vai ouvir essa palavra e depois a gente decide junto. Ela foi. Chegando lá, nós fomos levados para um acampamento, pastor. Naquele acampamento de carnaval, quem era a pessoa que estava ministrando, eu nunca mais também me esqueço, era o profeta Gilson Lima. Olha, Rapaz, meu eu Deus. caí dentro daquele acampamento com esse homem de Deus ministrando, e o senhor conhece ele muito bem, sabe da Demais. forma como ele se movia no espírito, né? Eu ouço a voz dele até hoje, né? O pastor Zé Roberto fala muito a respeito dele, ajudou muito mesmo o pastor aqui no início da igreja, eles eram muito amigos mesmo, né?
E Isso. aí ele olhou para mim naquele acampamento, olhou para o pastor Deleomar e ele disse: hoje está iniciando aqui uma aliança, algo que Deus está fazendo entre vocês, tal. Aí eu olhei para minha esposa e falei: nós vamos fazer a escola. Só que a escola na época não era Rema. Na época era a Escola Bíblica Restauração. Só que eram as É. mesmas matérias, professores do Uhum. Rema, por eles estarem associados, viajavam para Pelotas para ajudar. Inclusive, na ocasião, eu fui muito privilegiado de ter a oportunidade de estudar manifestações do Espírito com o apóstolo Bud. Ele foi fazer uma visita para o casal e naquela oportunidade de iniciar essa matéria e ele nos ensinou essa matéria, né, na oportunidade. E aí nós fizemos essa escola e no término dessa escola depois eu comecei a jogar futebol e viajar muito e eu fui ter o primeiro contato com o Verbo da Vida em Curitiba, com o Uhum. pastor Ricardo Arruda, né? Ricardinho. E depois, aí em Curitiba tinha também, aí já tinha a escola Rema em Curitiba, e eu falei com a minha esposa, nós vamos fazer de novo essa escola, nós vamos aproveitar a oportunidade. Mas as mesmas matérias, eu falei, não tem problema, a unção, ela é diferente, né? A palavra se renova, e nós começamos, fizemos seis matérias naquela época. Depois eu vim para Guaratinguetá, conheci o pastor Zé Roberto aqui em Guaratinguetá, e dei continuidade dentro do Ministério Verbo da Vida. Tive a Uhum. oportunidade de fazer a escola de ministro em Fortaleza em Uhum. 2011. E naquela oportunidade, o próprio ministério, né, eles receberam e aceitaram, né, a escola que eu tinha realizado lá em Pelotas, né, reconhecendo que tudo aquilo que tinha sido feito, enfim. E aí eu comecei, depois de fazer também a escola de ministro em 2011, né, e fiquei mais um tempo lá no Nordeste, voltei para o estado de São Paulo, e em 2014, 2015, se não me falha a memória agora, foi quando eu comecei a orar para parar de jogar futebol. E aí Deus colocou no Uhum. nosso coração para estar vindo para Guaratinguetá, e desde então nós chegamos aqui, estamos aqui para servir o pastor Zé Roberto, a igreja, né, Verbo da Vida Guaratinguetá, e de 2016, quando nós tivemos também a oportunidade de sermos licenciados, levantados pelo pastor Zé Roberto e a mamãe Sandra. Depois, em Uhum. seguida, passou mais um tempo, ele nos indicou para dar aula também, e eu comecei a ensinar. E tive Muito o bom. grande privilégio de estar com vocês aí em Resende, no Rema, ensinar os alunos daí, matéria como oração que prevalece, que nós vamos falar um pouco hoje, a matéria unção também. E essa foi um pouco, assim, resumido, porque a história é grande, É e para nós comprido. não perder muito tempo também. Mas só um pouco, né, do que aconteceu comigo até aqui. Muito bom, querido. Inclusive o pessoal está aqui elogiando, te elogiando. E Amém. aproveitar e mandar um abraço também para o querido pastor Zé Roberto, que nós tanto amamos, e Sandra, né? Casal querido demais, que nos abençoa tanto aqui quando vem ensinar também, pregar na igreja. Está conosco também pastor Abraão. Manda um abraço para Eita, você. Manda um abraço. rapaz! Também ensinou aqui, o pessoal ama demais. Inclusive, às 10 horas tem uma live do pastor Abraão, a fé de Abraão, né? Se conecta pelo Instagram. Enfim, queridos, muito bom. E está bem acompanhado aqui, né? Benção, rapaz, que responsabilidade. Ó, Um abraço, pastor Abraão também. Ele esteve aqui em Guaratinguetá, muito querido também, nos ensinou aqui. Foi muito bom o tempo, né, em que ele esteve aqui. Muito bom. Benção. muito bom. Deus é bom. E lembrando da turma, né? Os professores que vêm de Guará, que são maravilhosos. Pastor Enfim, gente, Rodrigo, eu também. Márcia, né? Isso aí, Rodrigo, Márcia, tem o rapaz aqui, esqueci até o nome, Alexander, Alexandro, esteve aqui Alexander. também. Temos o Isso. desejo muito grande da filha do Natália, Natália, Natália também vem Pleizan, né? aqui. Ensina Isso muito mesmo. bem também. Turma Não vai muito faltar bom. oportunidade, não. Eu Vai até não, li turma aqui um boa. comentário. Se não fosse a pandemia, eu estaria aí em Resende com vocês, né? Com Ensinando certeza. essa Certeza. matéria. Verdade. Mas então Mas hoje logo, nós logo temos vai a. passar. Amém, vai passar, com certeza. Querido professor, antes da gente entrar aqui, né, e o pessoal que está nos acompanhando aí pode fazer perguntas, né, sobre o tema, né? Ele está Uhum. enquadrado no tema, oração que prevalece. Mas eu queria te fazer umas perguntas só para fundamentar, né? Porque pessoas que estão conectadas aí, estão ouvindo a primeira vez, aí é bom a gente falar daquelas bases, né? Para Amém. poder o pessoal estar
acompanhando o raciocínio, né? Como a gente pode definir oração, querido professor? Comunhão com Deus. Para mim, eu acho que uma das definições, das melhores definições, né, sobre oração é ter comunhão com Deus, né? Amém? Tá me ouvindo, pastor? Estou ouvindo. Tá, né? Joia. É que parece que estava travando aqui, né? Para mim, essa é uma das melhores definições, ter comunhão com Deus. Eu sei que hoje em dia, né, nós, o povo, né, a igreja no modo geral, acaba que se utilizando de oração, talvez com uns fins, né? Não com um propósito certo, com a intenção correta no coração, né? Porque a oração, de primeira instância, ela foi criada para que Deus pudesse ter comunhão com o homem e o homem ter comunhão com ele, né? Então, eu acho que essa definição deixa muito claro qual é o propósito da oração para a vida Muito. de um cristão, para a vida de um filho de Deus. Você ter comunhão com Deus, né? Antes de qualquer coisa. Eu sei que existem os tipos de oração. Nós tivemos uma live com a Liane essa semana, né? Pelo ministério, que foi maravilhosa, falando sobre oração. E ela foi perguntada a respeito de qual seria o foco, né? Sobre oração para esse tempo de pandemia. Qual o tipo de oração que nós poderíamos estar focando durante esse tempo? E a primeira coisa que ela citou foi exatamente o que eu estou dizendo. Ela disse, olha, o foco para esse tempo de pandemia, o tipo de oração que nós deveríamos estar mais focado agora, nessa etapa, seria a oração de comunhão, o tempo de comunhão com Deus, e valorizar isso, né? Dar valor a esse tempo de comunhão, porque a oração, antes de mais nada, isso precisa cair no nosso coração como igreja, como corpo de Cristo, como filho de Deus, que a oração, de primeira instância, o propósito principal dela é ter comunhão com Deus. Aleluia. Antes de você pedir qualquer coisa, antes de você querer buscar a Deus para um plano, para uma realização, para uma conquista, você precisa desejar no coração, buscar a Deus primeiro para ter comunhão com Ele. Partilhar das coisas dele, né? Estar na presença dele, ministrar diante dele por meio dessa comunhão. A Bíblia fala no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 9, se eu não estou enganado, 1 Coríntios, que fiel é Deus. Isso. A Bíblia diz, fiel é Deus, que nos chama, ou nos chamou para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Então essa para mim seria uma das melhores definições a respeito de oração. Ter comunhão com Deus. Muito bom, muito bom. O senhor falou aí sobre tipos de oração, né? É interessante o senhor dar um toque sobre esses tipos de oração, né? Verdade, pastor. Quem já estudou, quem já fez o Rema, conhece, né, um pouco a respeito, porque eu também acredito que é um assunto inesgotável, que você pode cavar muito. E no Rema nós abordamos, nós explanamos alguns tipos de oração, como oração da fé, como oração de consagração, como oração de petição, que também está ligada à oração da fé, de ações de graça, como oração em outras línguas, né, que é o tipo de oração perfeito, né? Tem a oração de louvor e adoração, que esse seria o nível mais alto, né, da oração. Você está diante de Deus, utilizando dessa ferramenta para dar a Ele o devido louvor e adorar a Deus pelo que Ele é. Pensa, que comunhão, que nível de comunhão não seria esse, né? De algo tão profundo. A oração de intercessão também, que é uma oração poderosa, né? E que a igreja precisa estar sendo despertada para esse tipo de oração, porque a grande verdade é que eu vou me incluir, né, para falar do nosso meio, do povo cristão, tem se utilizado muito de um tipo de oração, que é a oração de petição. Verdade. Esse tipo de oração é muito conhecido no nosso meio, mas a oração de intercessão, a oração de consagração, a oração de louvor, de adoração, esses outros tipos de oração, que são tão importantes quanto a de petição, também precisam serem descobertos, disseminados no nosso meio, precisa ser despertado dentro do coração, né, da igreja, a oração de intercessão, de nos colocarmos diante do Senhor na brecha por uma causa, pela vida de pessoas, por situações, por cidades, pelo país, pela nação, pelo governo, enfim, aí vai.
né, por aí adiante. Mas esses são alguns tipos de oração, né, que nós estudamos no Rema, entramos de certo modo, né, de certo modo assim, falamos de cada assunto, não de uma forma tão profunda, porque é muito rápido, é um conteúdo muito grande, são muitos tipos de oração. Mas se você já fez o Rema, você sabe o que eu estou dizendo. Se você ainda não fez, eu quero então aproveitar a oportunidade, você que está nos assistindo, de se matricular no Rema, de fazer a sua matrícula e você correr atrás, né, de buscar esse conhecimento. A Bíblia fala que sabedoria nós pedimos ao Senhor e Ele dá. Sabedoria. Mas conhecimento você adquire. Conhecimento você corre atrás, você busca o conhecimento. Aí quando o conhecimento é dado, porque você tem se esforçado para estudar, para ir atrás, para pesquisar, para sentar numa sala de aula, segunda, quarta e sexta, e ouvir a respeito dessas matérias, um professor ensinando. Então você vai estar adquirindo conhecimento. Aí você pede sabedoria para aplicar aquele conhecimento, você junta conhecimento. Junta a sabedoria, você vai andar em uma grande riqueza celestial para a tua vida. Glória então eu quero a Deus. Incentivar as pessoas que estão nos assistindo, pastor, a procurarem o Rema aí de Resende para que eles possam ingressar e cursar não só essa matéria, como as outras 23 matérias que são poderosas. Isso, o pessoal está colocando o número do telefone, o contato, para o pessoal entrar e aí Isso poder se mesmo. matricular, né? Mas isso é a verdade. E nosso querido irmão Rega ensinava, né, sobre esse conceito de oração. Ele dava um exemplo como o esporte, né? Nós falamos de Isso. esporte, mas existem as modalidades diferentes. Você não pode jogar voleibol com as regras de futebol. Não pode. Então, cada uma tem suas regras particulares e por isso é interessante você aprender esses tipos de oração. Não é isso, querido professor? Isso. Aprender os tipos e aprender, como o senhor disse, as regras que regem os tipos de oração, né? Porque para cada tipo há uma regra a ser aplicada. É bem verdade que nós não vamos, né, no nosso período de oração, no nosso tempo de oração, de comunhão com Deus, quando utilizamos desses tipos de oração, nós não vamos ficar como se diferenciando. Agora eu vou usar esse tipo de oração, agora eu vou usar aquele tipo de oração. Na verdade, quando nós vamos orar por uma situação, nós precisamos saber como orar por aquela situação. E qual é o tipo de oração que nós vamos estar utilizando para se obter sucesso. E quando nós entendemos o tipo de oração que deve ser usado por uma situação que nós vamos orar, precisamos mais do que nunca entender a regra que rege aquela oração. Eu joguei futebol, trabalhei com futebol, então eu entendo um pouco a respeito das regras do futebol. E eu sei que as regras que são utilizadas no futebol não são as mesmas regras utilizadas no vôlei, no basquete, no handebol. São regras diferentes. Todos, né, tanto o futebol, quanto o voleibol, quanto o basquetebol, todos eles são considerados esporte. Mas cada tipo de esporte tem a sua regra e não é diferente também com os tipos de oração. Então, os tipos de oração, eles são diferentes em si, se completam, todos eles são importantes, mas cada um tem a sua regra. Você não pode usar a regra da oração de consagração na oração da fé, porque não vai funcionar. A oração de consagração é o único tipo de oração que nós usamos o se for a tua vontade. Não é verdade? Mas na oração da fé, se você colocar se, já não se caracteriza como oração da fé. E você não vai conseguir obter os resultados que você espera. Então, nós também precisamos entender, além dos tipos, as regras, né? Como o senhor disse, Kenneth Hagin ensina, e para mim ele é o pioneiro porque foi por meio dos livros, da própria matéria, que me lembro como se fosse hoje, né? Eu dentro da sala de aula ouvindo acerca dessa matéria, lembro até o nome da professora, dos tipos de oração, que marcaram porque eu nunca tinha ouvido isso. Eu fui ouvir isso dentro de uma sala de aula do Rema, da escola bíblica, né? Restauração. E isso marcou a minha vida, né? Aqueles tipos de oração. Então, quando eu ia orar, era muito claro para mim como eu deveria orar por cada situação. Então, eu não errei mais como eu errava antes. Porque o que acontece, pastor? Olha, as pessoas, né, elas sabem ou elas conhecem sobre oração no modo geral. Mas quando não se entende a respeito do tipo e das regras, elas pegam a oração como se fosse um todo, colocam dentro de um liquidificador, liga ele, bate,
e esperam obter um resultado, né, que elas desejam. E elas não vão conseguir ter esse resultado. Porque não funciona dessa forma. Verdade. Nós precisamos ser específicos, né? Nós precisamos atacar com as armas certas. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. As nossas armas, elas são espirituais, poderosas em Deus, né? E uma dessas armas é a oração. Os tipos de oração. Esse tempo de comunhão com Deus. Então, esse tempo, ele passa a ser valioso, precioso, importante e a se ter resultado quando se entende melhor. Tanto é verdade que o profeta Oséias diz no seu livro, né, que e é Deus que está falando pela boca daquele profeta: olha, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então o que falta às vezes é o conhecimento desses detalhes, né, para que você tenha uma vida de oração bem-sucedida. Porque no nosso meio nós temos muitas orações sendo feitas. Mas não temos os resultados na mesma proporção que fazemos as orações. Então tem alguma coisa que está errada. Porque a oração é para ser respondida. A oração feita é para se obter resultados na nossa vida. Deus, ele quer responder cada oração feita pelos seus filhos. Agora cabe a nós adquirir o conhecimento pela palavra, estudando a palavra, buscando o conhecimento da verdade de Deus para a nossa vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, né? Dando glória a Deus e aleluia. Chegou uma outra pergunta aqui, né? O pessoal está fazendo, a gente está falar sobre a importância de estarmos orando primeiro pelas nossas autoridades, mais do que nossa família. Qual é a importância de orarmos pelas autoridades, como está em 1 Timóteo 2:1? Pastor, eu creio que à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo, né, como filho de Deus, como igreja, espiritualmente falando, as nossas orações de petições, elas começam a diminuir. Verdade. E os nossos olhos são iluminados, né, em Deus pelo Espírito de revelação e sabedoria que nos é dado, que essa também é uma oração que Paulo fez pela igreja de Éfeso, e nós começamos a enxergar as coisas num ponto de vista como Deus enxerga, né? Isso. E Deus, ele, no que diz respeito a nós, ele tem cuidado de nós, ele tem nos abençoado, né? Ele tem nos alcançado. Deus fez tudo que poderia fazer, enviando o seu Filho por mim e por cada um de nós, os seus filhos. Quando nós temos esse entendimento, fica mais fácil da nossa oração não ficar restrita somente ao nosso jardim. Isso. A nossa casa, a nossa própria vida, porque nós entendemos pela palavra que Deus está cuidando de nós, está cuidando dos nossos. E que nós podemos ser, nas mãos de Deus, um canal pelo qual Ele vai alcançar a vida de outras pessoas. Né? E nós temos instruções na palavra, como esse texto mesmo que o senhor citou, no livro de Timóteo, capítulo 2, aqui no versículo 1, 1 Timóteo 2:1, ele diz: antes de tudo. Isso. A Bíblia diz: antes de tudo, antes de qualquer coisa. Ele diz: pois exorta, e é uma exortação, né, de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, que era um pastor de igreja. Então ele está exortando Timóteo o que ele deveria fazer e ensinar para a igreja. Ele diz: olha, antes de tudo, Timóteo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E isso aqui é importante a gente ressaltar, porque às vezes nós pulamos direto para o 2, né? Quando a Bíblia vai falar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Ele destaca a importância de se orar pelos reis e por aqueles que estão investidos de toda a autoridade. E não importa quem seja a pessoa. Se a pessoa está investida de autoridade, se ela ocupa um cargo de autoridade, a Bíblia diz que nós devemos orar por essa pessoa, mas eu não gosto da pessoa, não gosto do jeito dela, não gosto como ela fala, eu não gosto como ela pensa, não importa, não interessa. Se ela está investida de autoridade, como igreja, como corpo de Cristo, como maior autoridade de Deus na terra, nós devemos orar por essas autoridades, abençoando essas autoridades.
se de Isso. alguma forma essas autoridades elas não estão andando condizente com a posição que elas ocupam, correção para a autoridade vem do alto, não vem de baixo para cima, vem de cima para baixo. Para E o baixo. nosso papel é orar por essas autoridades, é orar pelo governo, orar pelas autoridades eclesiásticas, orar pelos prefeitos da cidade, orar pelos governadores do estado, não importa quem sejam eles, devemos orar. A Bíblia diz que nós devemos, antes de tudo, usar a prática. Percebe que oração, é importante saber a respeito de oração? Muito. Né? Porque tudo parte do princípio de saber, de conhecer, né? De descobrir as coisas. Né? Mas saber sem praticar é a mesma coisa que nada. Isso. Agora, quando você sabe, quando você conhece, e você pega aquele conhecimento e coloca aquele conhecimento em prática, você vai desfrutar do poder que está liberado por meio daquela palavra. Ele diz, ó, use a prática. Quer aprender a orar? Pratique a oração. Aleluia, isso mesmo. A maneira mais fácil de aprender a respeito de oração é usando a prática de oração. Agora, não use a prática de oração olhando só para o seu próprio umbigo. Isso. Orando só pelo seu próprio jardim. Cuida do seu jardim para que a serpente não entre nele e engane você. Mas quando Deus fala com o homem em Gênesis a respeito dele cultivar e guardar o jardim era só o ponto, né, inicial. Porque quando a Bíblia fala que Deus deu ao homem autoridade, poder e governo, Deus diz para o homem governar o jardim e sobre toda a terra. Então, ele iniciaria o seu governo a partir do jardim, mas ele poderia estender esse governo e exercer a sua autoridade a partir do jardim, mas sobre toda a terra. E quando nós vamos orar, nós precisamos orar com essa consciência. E Deus não quer que a nossa oração esteja limitada só apenas ao nosso jardim, a nossa casa, a nossa família, as nossas coisas. Deus está cuidando da nossa família, Deus está cuidando das nossas coisas. Deus quer, por meio de nós e através da oração, fazer com que o seu governo e o seu plano se estenda por toda a terra. Esse é o propósito da oração. Muito Deus, bom. através do homem, conseguindo cumprir o seu plano por toda a terra. Não só em Guaratinguetá, não só em Resende, não só na igreja de Guará, não só na igreja de Resende, mas por toda a terra. Começa em Jerusalém, mas o alvo de Deus é os confins da terra. É assim na oração. Muito Amém, bom, pastor? glória a Deus. Bom demais. Deixar o senhor falar um pouco aí, senão glória. só eu que falo, tá? Aqui ainda não para, né? Não, eu sou aqui só para fazer pergunta. Aleluia. Glória a Deus aí, amém. É isso aí, gente. Glória a Glória Deus. Mas é isso, pastor. Tem mais duas perguntas aqui. O pessoal está fazendo perguntas. Tem uma aqui, deixa eu ver se eu entendi, né? No caso de oração para as autoridades saírem de seus cargos, é uma oração correta? Um exemplo. A pessoa não gosta do casal pastoral e ora para ele sair. Isso é correto? Não, é errado, pastor. Isso. É errado. A pessoa não pode orar. Não foi ela que colocou o casal de pastores como liderança da igreja. Foi Deus que colocou. Agora, o fato dela não gostar não quer dizer muita coisa. Verdade, verdade. O fato dela não gostar não quer dizer muita coisa. Quem tem que gostar, na verdade, é Deus. Isso. Ele que é o dono, né? E se foi Deus quem levantou, se foi Deus quem plantou aquele casal, só Deus pode tirar. Isso. E se o casal, porventura, né, está na contramão da vontade de Deus, o mesmo Deus que colocou é o Deus que tira. É o Deus que tira. Não precisa da intervenção de uma ovelha, de um homem. Na verdade, isso é indícios de rebelião. É forte, né? É isso mesmo. Muito forte, né? É insatisfação, né? O descontentamento. Ah, eu não gosto, mas você não gosta do quê? Normalmente essas pessoas, elas acabam não gostando do jeito. É verdade, pastor. E desconsideram a unção, né? E eu digo assim, se você honra a unção, fica mais fácil de você honrar a pessoa.
Verdade. independente de quem seja a pessoa, né? Então, esse tipo de oração, você pode ter certeza que não vai funcionar no reino de Deus, né? Se você percebe alguma coisa no teu coração, você ora pela vida daquela pessoa, para que os olhos do entendimento daquela pessoa sejam iluminados, para que os olhos, né, do coração sejam iluminados, os olhos sejam abertos para que eles possam enxergar. Agora, eu não gosto, eu vou orar para tirar aquela pessoa, e talvez, e eu digo com segurança isso, na maioria dos casos, né, acontece dentro da igreja, né, desse caso, eu não gosto. As pessoas que não gostam de determinada liderança é exatamente o tipo de liderança que a pessoa precisa. Eita Deus, muito Porque bom, viu? talvez é um tipo de liderança que confronta aquela pessoa, né? Mas não Isso. confronta com o que ela acha, com a palavra, porque é Uhum, firme, porque uhum. prega, não abre mão dos princípios, sabe? É uma pessoa que o próprio estilo de vida dela, de consagração, de oração, de meditação, de firmeza doutrinária, né? Meio que confronta a vida daquelas outras pessoas que querem viver de qualquer jeito. E por Isso. elas serem confrontadas, às vezes, em coisas que elas não querem mudar, elas querem orar para Deus tirar a liderança. Agora, Rapaz, se foi Deus muito que bom. colocou, será que Deus errou em ter É, colocado? é Não é verdade. verdade? E quando se levanta contra uma autoridade que Deus colocou, na verdade você está se levantando contra o próprio Deus, né? Está escrito lá em Romanos 13. É isso Não é mesmo. isso? Você É isso levanta, mesmo. né, contra o próprio Deus e você acaba aqui abrindo portas para ação demoníacas na sua vida, né? Para o Verdade. inferno agir. Quando você se levanta contra uma autoridade, é muito perigoso e as pessoas elas estão perdendo a noção a respeito disso no nosso meio, né? No meio cristão, né? Dentro das igrejas, né? As pessoas É, não têm esse temor no coração com relação a nossa liderança, o nosso pastoreio, pessoas que Deus colocou sobre nós. Deus colocou essas pessoas sobre nossas vidas, né, com um manto de paternidade, com uma é verdade. unção para nos É verdade. guardar, para nos corrigir. Né? É Qual isso é o mesmo. filho, né, que cresce de uma forma saudável sem ser corrigido? Isso. Não tem como um filho, naturalmente falando, né? O senhor é pai, eu sou pai, outras pessoas que estão nos assistindo também já devem serem pais. Não tem como os filhos crescerem de forma saudável, com uma disciplina, no qual lá na frente eles vão dar um bom testemunho, sabe, as pessoas vão poder falar bem a respeito da vida deles, se eles não for corrigidos. É Só que hoje em verdade. dia, dentro das nossas igrejas, né? Eu falo de igreja no modo geral, não estou falando só verbo da vida, não. Quando se há um tipo de correção, que você precisa ser um pouco mais firme, um pouco mais duro, né, com relação a algumas coisas, as pessoas ficam bravas, querem sair, querem ir para outro lugar, querem ser alisadas, né? Mas elas não É, entendem que é aquilo que vai fazer com que nós vamos crescer e avançar, né, no plano de Deus para a nossa vida, no cumprimento da vontade de Deus para cada um de nós. Então, esse tipo de oração não funciona. não Não funciona. adianta que não funciona. Não vai É, funcionar e, na verdade, se a pessoa se pega fazendo esse tipo de oração, é bom que ela mesma comece a rever algumas coisas. Porque é pode ser isso. alguns indícios, né? Que está lá dentro no coração e que lá na frente, mais lá na frente, isso daqui um pouco pode trazer um problema sério para a vida dessa pessoa. É verdade, professor, porque essa pergunta desse aluno ela é bem interessante, ela é muito atual, porque isso eu escuto, né, também por aqui. Isso que esse aluno fez, essa pergunta, ela traz uma certa realidade do que acontece, onde as pessoas elas não têm a noção e fazem orações que não é oração na vontade de Deus, não Uhum. é? O que as pessoas precisam entender é quando os líderes estão pastoreando, se eles estão pastoreando seguindo as escrituras, seguindo a palavra e seguindo o Espírito, né? Porque aí onde Deus está, através do casal pastoral, está pastoreando as pessoas, né? Isso mesmo. Você tem que E sabe o entender que é isso. importante, pastor? As pessoas entenderem que uma liderança, né, ela é dotada de uma supervisão. Isso, Né? O que é o pastoreio? O pastoreio é uma supervisão, muito né, de bom. alguém que foi levantado e ungido por Deus para com um rebanho que é
de Deus, do próprio Deus. E essa supervisão dá para esse casal uma visão geral do rebanho, em que o rebanho não tem a mesma visão, não tem o mesmo ponto, o mesmo ângulo, né, de visão que essa liderança tem. E às vezes as pessoas querem julgar algumas coisas, né, sem entender isso, que na verdade eles estão vendo de um lugar onde eles conseguem ver no modo geral, não só o que está acontecendo naquele momento, né, mas o que também vai acontecer lá na frente. E aí as tomadas de decisões, né, de uma liderança é com base nessa supervisão. E a ovelha, quando você vai estudar a respeito do animal mesmo, da ovelha em si, do animal, nós vamos perceber que o animal, ovelha, né, a visão dela não é uma visão de longa distância. É uma visão curta, limitada, né? Verdade. E por que Deus nos compara com uma ovelha, né? Como povo, como seu povo e ovelha do seu pastoreio. Porque existem algumas características peculiares. Né? Então, quando a Bíblia fala de supervisão, é porque tem uma visão além daquela que nós, como ovelha, estamos vendo. É isso aí. É assim? E aí é onde que as pessoas, às vezes, acabam se equivocando, né? Por não entender. Mas, na verdade, o que nós precisamos é de confiar na unção que está sobre a nossa liderança. Aleluia. E crer que foi Deus que ungiu e estabeleceu aquelas pessoas sobre nossas vidas para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos orientar, para nos corrigir, para nos apacentar. E não da forma como nós queremos. Porque às vezes nós criamos um padrão. Mas não é como nós queremos, não é segundo o nosso padrão. Como o Senhor diz, é de acordo com as Escrituras. Isso. É de acordo com o dom que foi dado para a vida daquela pessoa. E se não entender isso, pastor, a pessoa acaba que se perdendo, se chateando, se decepcionando, e aí tomando algumas atitudes de menino, e daqui um pouco a pessoa se perde e você também acaba que perdendo a pessoa, né? É verdade, gerando problemas, né? Mas eu quero agradecer ao aluno que fez essa pergunta, né? Muito boa. E outra pergunta que ele mandou também, que mandaram, né? Pergunta é sobre o óleo, né? Orar com o óleo, né? Sobre... Vamos ler esse texto, né? Vamos ler o texto que eu acho que é melhor. Para a gente ler e entender o texto. Eu sei que a gente não tem tanto tempo, mas se essa pessoa que fez a pergunta, ela já fez o Rema, ela pode acessar o Alumni, né? Ter acesso ao Alumni, aí as aulas também estão lá, as aulas de oração estão lá para que ela possa ouvir novamente. Certamente algum dos nossos professores que ensinam sobre essa matéria deve abordar esse assunto e esclarecer. Se ainda não fez o Rema, se você for fazer, ou talvez você vai ter a oportunidade então de sala de aula de ouvir uma explicação, uma explanação melhor a respeito por conta do nosso tempo. Mas deixa eu achar o texto aqui que diz sobre essa questão de ungir com óleo. Em Tiago capítulo 5, no versículo de número 13, a Bíblia diz assim, ó, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. É interessante isso, pastor. Demais. Eu gosto desse assunto, oração, porque a Bíblia diz assim, ó, está alguém, não importa quem seja essa pessoa, entre vós sofrendo, a Bíblia diz, faça a oração. A Bíblia não diz, chore com ela, abrace, console. Não, a Bíblia diz, ore. Porque a oração tem o poder de mudar, de transformar e realizar milagres. Aleluia. Agora a Bíblia fala mais embaixo, né, sobre a oração de um justo, que ela pode muito em sua eficácia. Há um poder que liberado, né, através da oração, para fazer com que pessoas que estão debaixo de um jugo de sofrimento sejam alcançadas por esse braço estendido de Deus por meio da oração e tenham as suas vidas transformadas mesmo por esse poder, através da oração. Por isso, na importância da oração de intercessão, de você interceder por pessoas, de você perceber isso no Espírito, de alguém que está sofrendo, de alguém que está doente, de alguém que está passando algum tipo de problema, de dificuldade, você se colocar na brecha por aquela pessoa e você orar, e depois você conseguir enxergar e ver
né, aquela pessoa saindo daquela situação, sabendo que você esteve diante de Deus por ela, não tem nada que pague isso. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Você conseguir livrar pessoas, você conseguir salvar pessoas por meio da oração, da intercessão, né? de um tempo que você dedica, né? Para estar diante de Deus por alguém. Isso. Certo homem de Deus, ele diz assim que essa atitude é a maior demonstração de amor que alguém pode dar por outra pessoa. Amém. É orar por ela. É você dizer que ama sem ficar esperando alguma retribuição ou reconhecimento. Porque nesse lugar de oração, normalmente só cabe dois. É verdade. Né? O Espírito de Deus, o Deus Todo-Poderoso e você, que é o lugar Oh, secreto. E ele diz assim, está alguém alegre, cante louvores. isso. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, né, os pastores, a liderança da igreja. E estes façam o quê? Oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Só que se nós parássemos aqui, talvez o texto, né, iria nos fazer entender que nós, quando alguém está doente, né, nos orienta a chamar os presbíteros, a orar e ungir com óleo. Isso. E se nós parássemos aqui, essas duas coisas, elas iriam trabalhar junto para alcançar a vida do doente. Ponto. Mas quando nós vamos ler o versículo seguinte, Tiago, né, o pastor Tiago, ele nos deixa claro o que é que de fato vai trazer o resultado que o doente está precisando. Isso. E ele diz Muito assim no bom. versículo 15: e a oração da fé, olha isso, Aleluia. e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Você percebe, pastor, que quando ele fala a respeito de salvar, de curar, de livrar, de levantar o doente, ele já não associa mais, né, o óleo com a oração. Ele associa a oração da fé com o resultado de cura. Então, o que vai trazer a cura para um enfermo é a oração da fé. Glória a Deus. Porque o que muda uma situação é a oração da fé e não a unção com óleo, o ungir com óleo. Pastor, mas não pode mais se ungir com óleo no Novo Testamento? Pode. Pode. Desde que a pessoa tenha esse entendimento. Isso. Né? Porque o óleo no Novo Testamento, ele é como uma representação física de um poder sobrenatural. Isso. Deu para entender, né? Deu é a demais. representação física de um poder sobrenatural. O que cura, o que salva, o que transforma, o poder sobrenatural. Agora, tem casos e casos. E por isso, da importância de você estudar a matéria como ser guiado pelo Espírito. Que aí você vai ser guiado pelo Espírito. Né? A gente precisa entender o contexto, né, em que Tiago estava escrevendo essa carta, o porquê que era utilizado, né, ungir com óleo naquela época. Nós vemos muito, né, essa prática no Antigo Testamento, porque o óleo ele simbolizava o Espírito de Deus sendo derramado sobre a vida das pessoas, né, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a unção ela está dentro de nós. A unção, ela vem sobre nós. Glória então, a aquilo Deus. que servia de simbologia era a sombra do que é real hoje, né? Na nova aliança. Então, depende de casos e casos. O Espírito de Deus vai guiar você. Mas independente do caso, independente da pessoa, do tipo de enfermidade, de doença que a pessoa está acomedida, o que vai salvar é a oração da fé. É você orar, crendo no que Deus diz. A Bíblia fala em Marcos capítulo 11, versículo 23. Então a oração da fé, ela se baseia em Marcos 11, 23. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, quando você vai orar pelo enfermo, você precisa crer que aquilo que você vai falar vai acontecer. Porque a Bíblia já diz qual é a vontade de Deus. Jesus ele disse, olha, eis que vos dou poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Depois
no final do evangelho ele também fala, ó, aquele que crê em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É Deus revelando qual é a vontade dele. Agora o senhor percebe que quando Jesus ele dá a orientação para os discípulos acerca de impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados, ele não usa essa questão de ungir com óleo. Ele fala da Verdade. imposição de mãos, porque a Isso, imposição de mãos está dentro das doutrinas elementares de Cristo. A isso. imposição é uma doutrina. O ungir com óleo não pode ser considerado uma doutrina no Novo Testamento. Mas, dependendo do caso, se você for guiado pelo Espírito e ele disser para você ungir com óleo determinada pessoa, porque talvez, né, por conta do nível de fé e até mesmo da maturidade da pessoa, se há a necessidade de ungir com óleo, para que a pessoa entenda, né, que aquele ungir, aquele óleo, é a materialização de um poder sobrenatural que está tocando a vida dela. Glória a Seria como Deus. um ponto de contato sobre a vida Isso. daquela pessoa para ela receber o que ela está precisando. Amém? Mas Amém. o que salva é a oração Da da fé. fé. O que Deus responde? A oração da fé. Se você Glória a orar, Deus. Bom independente demais. de óleo ou não, vai acontecer. É isso aí. O pessoal aqui Amém? tá participando aqui, estão falando bastante, teclando bastante aqui. Eita glória. Nós temos aqui ainda acho que uns 10 minutos ainda. Vamos ver se a gente Amém. consegue responder duas perguntas, né? Na Uhum. verdade, quero que a gente comente mais. No Só caso, rapidinho, pastor. Só pode dizer. rapidinho acerca dessa questão do óleo. Para a Isso. pessoa, talvez eu consiga fazer com que fique mais clara a resposta e a pessoa entenda melhor, né? Quando nós falamos a respeito de batismo nas águas, nós entendemos que o batismo nas águas é a representação física, né? A manifestação natural, uma representação física natural de algo que aconteceu espiritualmente, né? Não é isso? Quando nós Isso. recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nascemos de novo. Naquele exato momento, né? Confessamos Jesus, invocamos o nome que está sobre todo o nome, nascemos de novo. A Bíblia diz que nós recebemos poder de Deus para sermos feitos filhos, nos tornamos nova criatura, entramos pela porta de entrada no reino de Deus e agora entramos e saímos e nos alimentamos do reino, porque confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas a Bíblia fala também, né, que foi uma ordenança deixada por Cristo, que nós deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que Uhum. quando nós vamos para o batismo nas águas, na verdade, o batismo nas águas é a representação de algo que já aconteceu, Verdade. não é? De algo que Isso. já foi feito, um novo nascimento. Mas é necessário fazer aquilo, até para Uhum. que as pessoas publiquem, né, a fé delas, professem publicamente a fé delas em Cristo Jesus. Então, quando nós batizamos nas águas, que há aquele ato de imergir, de mergulhar a pessoa e de levantá-la novamente, que há uma simbologia poderosa naquilo, que simboliza a pessoa morrendo para o mundo, mas nascendo para Deus, de Isso. fato, isso já aconteceu no novo nascimento, Isso é um né? testemunho de fé, né? Um Do novo testemunho de nascimento. fé público, né? Que a Isso. pessoa, por entender agora as escrituras, ela se submete. Eu digo que a unção com ungir com óleo é muito semelhante a isso, né? Praticamente isso também, né? Quando você unge com óleo, aquilo ali é a manifestação de algo sobrenatural, de algo poderoso, de algo muito maior, né, do que só aquele óleo ali que está sendo derramado ou colocado na cabeça daquela pessoa, né? E quando você ora a oração da fé, que está feito o negócio, aquele óleo é só como se fosse um selar, né? Está selado, está É feito. isso aí. Foi Verdade. realizado, né, a obra, né? É Só isso. para talvez formular um pouquinho melhor a resposta para a pergunta desse irmão, viu? Dessa irmã. Mas muito bom, muito bom. A gente tem um tempo curto agora. Eu Certo. acredito assim. Nós temos. O pessoal está perguntando sobre oração em línguas e Eita, sobre. Está rapaz. falando sobre oração em línguas, mas também eu vi um questionamento sobre intercessão, a oração de intercessão. Eu acredito que seria bom a gente falar um pouco sobre intercessão, né? Uhum. E oração em línguas, tudo isso, gente, é como o professor tem dito.
Se matricule no Rema, estude no Rema, dá tempo para você fazer isso, e você vai aprender de uma forma espetacular essas verdades que está sendo degustado. Você está colocando para você degustar um pouquinho. Amém? Amém. Isso mesmo. Fala um pouquinho sobre a Agora, oração de intercessão. intercessão. Ó, eu quero ler só um texto rápido, pastor. Eu até tinha separado esse texto e acabou, vai dar para encaixar ele muito bem dentro do que a gente vai falar, que está em Ezequiel 22:30. Eu creio que esse texto, ele por si só explica muito bem o que é intercessão, né? A Bíblia fala assim, Ezequiel capítulo 22, no versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O que o profeta está falando? Que Deus, ele buscou entre os homens, um homem que tapasse o muro ou se colocasse na brecha. O que é tapar o muro? O que é se colocar na brecha? É interceder. É estar em um lugar entre duas partes. Intercessão nada mais é do que você se colocar na brecha para tapar o muro, para tapar uma lacuna, né? Então, você se coloca diante de Deus em favor, né, de uma pessoa, em favor de uma situação, em favor de uma circunstância, em favor de algumas coisas que não seja você, que não seja propriamente as suas próprias coisas. Você não vai orar por você, você vai orar por outras coisas, outros alvos, né? E ele fala aqui dentro desse texto que ele procurou um homem e não achou. Depois nós remetemos isso para Cristo e ele veio como intercessor, né? O intermediador entre a raça humana e Deus. O que é interceder? É fazer o que Cristo fez. É se colocar, né, entre a terra e o céu. A Bíblia fala que quando Jesus ele foi pendurado, né, ele foi colocado no madeiro, a Bíblia diz que ele foi perfurado no seu pulso, né, sua mão, seu pulso, e nos seus pés, fixado naquele madeiro, naquela cruz. Depois dele ter sido cravado na cruz, a Bíblia diz que ele foi então erguido, levantado. E ele ficou suspenso entre a terra e o céu. Oh, glória. E o que ele estava fazendo, né? Qual era a obra que ele estava realizando? De intercessor. Aleluia. Ele estava se colocando, né, entre a terra e o céu. Ele estava se colocando diante do céu representando o homem e se colocando diante da terra representando Deus. Então, quando ele ficou com os seus braços abertos, levantado naquele madeiro, como um intercessor de Deus para o homem e um intercessor de homem para Deus, então Deus pôde agora pegar nas mãos dele e por meio daquela cruz tocar a terra e salvar o homem. Aleluia. E ele realizou esse trabalho, não só realizou, como realiza hoje, que a Bíblia diz que ele é o nosso intercessor diante de Deus. Temos Jesus como nosso intercessor no céu. Nós temos o Espírito Santo da verdade que foi enviado a nós como nosso intercessor na terra. E nós também podemos interceder diante de Deus para que o plano de Deus, a vontade de Deus se cumpra. Glória a Deus. Então não tem como esse tipo de oração não dar certo. Verdade. Não tem como não funcionar. Né? Nós temos um intercessor. Agora sim, por que nós não intercedemos por nós? Porque nós temos quem intercede por nós. Isso. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia fala lá em Romanos 8:26. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus quer que nós venhamos interceder pelos outros. E eu digo, pastor, Deus está procurando um homem na terra. Isso aí, gente. Que se disponha, que se coloque na brecha. Que se coloque na brecha pelo governo, que se coloque na brecha pelo prefeito, que se coloque na brecha pelo presidente, que se coloque na brecha pelo pastor da igreja, pela esposa do pastor, que se coloque na brecha por irmãos da igreja, por pessoas que nós nem sequer conhecemos, mas Deus vai dar uma imagem para você, Deus vai dar uma figura para você, Deus vai mostrar, vai abrir um quadro, uma cena diante de você, um cenário diante de você, para você orar por aquilo, você vai saber no seu espírito que você está intercedendo por aquela situação.
A nota para se parar é quando alegria se levantar, paz se levantar dentro de você. Você pode parar porque você sabe que obteve o resultado de vitória, o resultado que Deus queria obter naquele momento de intercessão. Né? Agora, o alvo de Deus, e eu quero deixar isso claro, na intercessão, e ele diz isso aqui dentro desse texto, eu busquei, e Deus está buscando, entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra. A favor desta terra. O que é intercessão? É você se colocar diante de Deus a favor dessa terra, porque Deus não pode fazer nada na terra se não for através da oração de um justo. Muito bom, pastor. Ótimo, glória a Deus. Pensa, pastor. Queridão, já vai, só falta 1 minuto e meio. Eita, passou Quero rápido. te agradecer, viu? Mais uma vez, em nome de toda a diretoria do Rema, Amém. da igreja também, que foi show de bola. Avisar o pessoal também que essa live, ela vai ser salva e colocada no canal da igreja, e vai ficar disponível, porque o pessoal está perguntando aqui, professor. Essa live vai ficar salva? Vai ficar no canal da igreja. E você pode assistir, Amém. assistir quantas vezes quiser e enviar para os seus irmãos. Tá bom, querido? Amém, Então, pastor. quero te agradecer. Pastor, foi um Quero deixar prazer. agora, nesse 1 minuto, você se despedir, querido. Amém, pastorzão. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, alegria estar com o senhor, estar com o pessoal do Rema, a diretora, a diretoria do Rema, que sempre nos recebe muito bem. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado pela oportunidade também de estar participando. Então, estamos aqui trabalhando para servir o Rei da Glória. No que o senhor precisar, estamos aqui para servir e ajudar no que for necessário. Um beijo no coração de cada aluno, de cada ovelha daí do rebanho do Senhor, viu? Um grande abraço e eu declaro, em nome de Jesus, o espírito de súplica caindo sobre todo o povo de Deus. Aleluia, querido. Muito obrigado. Deus continue te abençoando. O pessoal está te agradecendo, está dizendo que foi excelente, excelente, excelente. Ótimo, viu? Forte Amém, abraço, pastorzão. gente. Shalom. Tchau, tchau, hein? A nossa live vai cair no espírito.